Vamos estar na oração, queremos compartilhar essa palavra realmente revelada por Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 7 e versículo de número 9 em diante. Capítulo 7 e versículo de número 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de branco, vestes brancas, quem são e da onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu tempo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma algumas cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos teus olhos toda a sua lágrima. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos ouvintes, Senhor meu Deus, fala com Deus agora. Jesus, dai-nos sabedoria e entendimento. Usa a minha vida nesta noite para trazer a tua mensagem, Pai. Nós sabemos que a tua palavra não tem confusão. A tua palavra traz edificação. Vem nos edificar, ó Deus, na tua palavra, na rocha, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amados ouvintes, esse tema a respeito, haverá segunda chance? Haverá oportunidade para aquele que vai ficar na grande tribulação? É um tema muito complexo, irmãos. O que eu quero trazer para vocês aqui é algo espiritual. Eu cresci, nós vamos orar meia-noite, tá bom, irmão? Meia-noite vamos orar pelo divino, que está muito enfermo. Vamos orar em nome de Jesus. Eu cresci, meus irmãos, na igreja ouvindo que haveria essa segunda chance. Eu cresci ouvindo que iria cortar a orelha, ia morrer por amor a Cristo, depois a igreja fosse arrebatada, que nós, aqueles que ficar, seria salvo pela dor. E eu cresci ouvindo isso, e eu pregava até sobre isso. E uma certa vez, e muitos pregadores usam essa palavra para justificar que esse que João viu vieram da grande tribulação. Mas a situação era muito complexa e nós precisamos realmente, à luz da palavra de Deus, que, olha só, o que eu quero trazer para vocês dentro da palavra é muito perigoso, irmãos, nós pregar
ensinar para a igreja que vai haver salvação depois da grande tribulação. Muitos dizem, mas pastor, e esses 144 mil? Irmãos, eu vou trazer alguns versículos bíblicos para vocês e vocês vão tirar a conclusão se é realmente interessante nós pregar sobre salvação depois do arrebatamento. Eu não prego mais. Uma certa vez eu achava que tinha. Eu vi um missionário uma certa vez o missionário Miranda estava pregando que não tinha salvação depois do arrebatamento. Eu fiquei meio pirado, irmãos, com aquilo. E eu fui pegar, juntei Bíblia de estudo, as passagens que os teólogos defendem, que há salvação, que vai ter, que esse povo aqui é da grande tribulação. Todas as Bíblias de estudo que aí você lê, nenhum teólogo ele chega e afirma 100%. São interpretações. Então a gente tem que ensinar ao povo a preparar agora. O que nós temos que pregar é a salvação agora. Nós temos que pregar que Jesus está voltando. Nós não vamos falar para a pessoa, não, você vai ficar, vai cortar seu pé, cortar seu pescoço, não. Prepara agora na graça, irmãos. Nós temos que ser salvos. A pessoa hoje de graça não quer, irmãos. Hoje é só aceitar Jesus, obedecer à doutrina. O povo não quer. Você acha que o povo vai querer cortar a orelha, cortar alguma coisa? Vai nada. Então observe bem, meus queridos, o versículo 9. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Quem é essa grande multidão? Enquanto alguns intérpretes identificam-se como os mártires descritos em 6:9, se você ler 6:9, está escrito assim: aleluia! Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quantos morreram? Quantos que morreram por amor à palavra? Pedro morreu por amor à palavra, Tiago morreu por amor à palavra, João Batista morreu por amor à palavra. Então, nós estamos vivendo um tempo de tribulação, irmãos. Então, nós não podemos pegar um texto, porque uma certa vez uma jovem falou, não, eu vou ficar do jeito que eu estou, depois eu fico para a grande tribulação, vou cortar, deixa eu cortar o pescoço, eu vou ser salvo. Hoje é pela graça, a pessoa não quer, você imagina depois que Jesus voltar. Então nós não temos que ficar pregando salvação depois do arrebatamento. Nós temos que pregar. Os cristãos que morreram em Roma, irmão Ítalo, foi mais de 1 milhão de judeus. No ano 70 depois de Cristo. Eu vou trazer para vocês a palavra do Senhor nesta noite. Observe bem. Então veja que livro de Daniel, vamos ler a palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo 9, se você tiver aí, tá com a Bíblia na mão, pega a Bíblia, Daniel capítulo 9, 26 e 27. Então, olha só, vamos ler a Bíblia para vocês entenderem. A gente tem que realmente ter um discernimento espiritual, porque é uma loucura, irmãos. Você não acha um teólogo afirmar 100%. São várias visões do Apocalipse. Eu acho que a igreja, nós temos que pregar a salvação agora. E eu não quero saber o que vai acontecer depois de Jesus voltar. Eu quero subir. Você vai ficar pregando que vai haver, quantos estão sendo enganados? Então vamos pregar a vinda de Jesus, preparar agora que é de graça. Então vamos lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem gente que, pastor, mas não vamos sofrer não, que Deus vai tirar a igreja. Nós podemos sofrer sim. Porque a palavra diz que é um tempo de aflição que nunca houve e jamais haverá. Você está vendo aí o microchip, o governo mundial. Nós podemos passar a luta com isso, irmãos. Então a gente tem que estar preparando a nossa vida,
preparando nossa vida espiritual, para que nós não venhamos ser surpreendidos. Vamos ler a palavra então, capítulo 9 de Daniel, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: e depois das 62 semanas, capítulo 9, irmão, no Edilson. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Olha só. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos, esse texto sagrado fala de números. A questão de 3 anos e meio de grande tribulação, de 7 anos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não tirar conclusões precipitadas. Olha só, tem havido muita discussão a respeito dos números, dos tempos e acontecimentos desse versículo. O que Deus falou com Daniel seria para o tempo do fim, foi selado. Então, entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia, há uma discussão a respeito dos números, tempos e acontecimentos. Nós vamos entrar nessa situação? Não. A igreja precisa pregar a salvação. A igreja precisa pregar que Jesus está voltando. Não vamos dizer que vai cortar a língua, cortar o pé. Não, Jesus está voltando. É o tempo da graça que nós estamos vivendo. Então não podemos alimentar o ímpio, alimentar o mundo que vai ter outra chance. Eu acredito, irmãos, se tiver chance para derramar sangue, a pessoa vai ser salva pelo seu próprio sangue. Então o sacrifício de Jesus foi inválido, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então se for, Pedro derramou o sangue de Pedro foi derramado. O sangue de João Batista foi derramado. Mas por quê? Por causa da palavra. Por causa do testemunho. Então não é que a pessoa vai, não, corta meu dedo, corta meu pé, não. Eles sofreram perseguição, sofreram. Pedro teve a grande tribulação para ele. João teve a grande tribulação. E eles venceram. Eu acredito que cada um de nós também está passando por grandes tribulações. Então, o tempo da salvação é agora, irmãos. Pastor, mas quem são aqueles 144 mil? Não preocupa, seja fiel ao Senhor. O pessoal da Adventista, esse que gosta de ficar estudando essas questões, cheio de detalhes, mas não obedece a Deus em nada. Não obedece a sã doutrina do Senhor. O que a igreja precisa preocupar é com a santificação do corpo, da alma e do espírito. Então, existe realmente entre os teólogos uma grande discussão sobre esse acontecimento que nós acabamos de ler. Existem 3 concepções, preste muita atenção, ouvintes. Existem 3 concepções básicas sobre esta profecia. Esse povo sofrendo essas 32 semanas, olha só, a destruição da cidade do santuário será como inundação. Essa destruição é a destruição que ocorreu. Olha só, existem 3 pontos defendidos pelos teólogos, preste atenção. Ela se cumpriu no passado. Então essa questão
desse derramamento, destruição do templo, do santuário. Já houve 3. Então, nós não podemos dizer que vai ser depois de Jesus voltar. Preste muita atenção. A primeira que houve foi por causa da profanação do templo por Antíoco Epifânio IV, no período de 168 a 167 antes de Cristo. Cumpriu-se no passado com a destruição do templo pelo general. Então veja só, a primeira destruição, 167 a.C., todo o templo de Jerusalém foi destruído. Foi inundado por assolação, a cidade, o santuário, muita gente morreu. Então houve ali um grande derramamento de sangue. Então não podemos dizer que isso aí será na grande tribulação. Outro momento de destruição que teve muito grande. Qual foi outro momento, pastor? Cumpriu-se no passado com a destruição do templo pelo general Tito, em 70 depois de Cristo, quando 1 milhão de judeus foram mortos, irmãos. Você imagina, depois que Jesus veio aqui e morreu na cruz do Calvário, 1 milhão de judeus foram mortos pelo general Tito. Então veja quanto sangue foi derramado. O templo foi destruído, o santuário foi profanado. Então veja, e a outra posição que tem está para se cumprir sobre o futuro domínio do anticristo, conforme lê em Mateus. O anticristo já está aí, irmãos. Anticristo é aquele que vem antes. Olha o anticristo aí. Então veja que nós não temos, essa questão de Apocalipse, essa questão de esses fatos que João viu, é muito complexo. Então você veja que os próprios teólogos, aqueles que aprofundam, que estudam, eles têm posições diferentes. Então eu não acredito que o Evangelho do Senhor só entende pela teologia. Então, se fosse aqueles pastores do passado, aqueles pastores antigos, como é que eles receberam Jesus? Então, o que nós precisamos pregar é a simplicidade que há em Jesus. O que nós precisamos pregar é que Jesus está voltando e que nós temos que subir para estar com Ele. O que vai acontecer depois não importa, irmãos. Nós não estamos aqui mais. Então vamos, irmãos ouvintes, vamos, irmãos, irmãs, irmãos obreiros, pregar a salvação, pregar a vida eterna. Então a salvação, eu acredito pelo sangue de Jesus. A salvação é pelo sangue. Não é pelo sangue da pessoa. Pedro não foi salvo pelo sangue dele. Quando cortaram o pescoço de João Batista, não foi pelo sangue de João Batista. Foi pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos... hoje é pela graça. O povo não quer, irmãos. Então a questão do Apocalipse, eu quero que vocês entendam uma coisa. A questão do Apocalipse é muito complexa. É um livro muito complexo. O próprio João tinha momentos que ele não entendia a visão. Eu quero trazer para vocês nessa noite, uma palavra, sobre Apocalipse. Observe bem, amados ouvintes, quero que você preste muita atenção nessa palavra. Eu não estou aqui para contender com ninguém. Se tem alguém que acredita, você vai ser responsável. Se você ficar pregando que vai ter salvação depois do arrebatamento, e aí aquela pessoa, já vi pessoa falar, irmão,
Não, eu vou esperar, eu vou ficar aqui. Quando Jesus voltar, eu salvo eu vou salvar pela dor. Eu não vou ser salvo pelo amor, vou ser salvo pela dor, vou sofrer e vou ser salvo. Lógico que não vai, irmãos. Lógico que não vai. Então nós temos que preparar agora, temos que pregar a salvação agora, para nós não sermos enganados. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu quero explicar para vocês sobre o livro de Apocalipse alguma coisa interessante para vocês. Existe, irmãos, sobre a interpretação do livro de Apocalipse. Olha só. Ao longo dos séculos, foram desenvolvidas 4 principais abordagens para a interpretação do livro de Apocalipse. Cada uma delas encontrou competentes defensores, mas nenhuma chegou a ser devidamente comprovada como a única maneira de entender esse livro. Entretanto, a pergunta básica que se pode aplicar a cada abordagem pode ser assim, resumida. Será que atualmente esta abordagem me ajudará a tornar um melhor seguidor de Cristo? Então, se nós pregamos que vai ter chance de salvação depois do arrebatamento, aí tem gente que fica assim, não, vou esperar então. Ó. A palavra de Deus serve para despertar. A palavra do Senhor não diz que não sabe nem o dia nem a hora. Então as pessoas criam aquela situação que vai ter outra chance. Eu já ouvi pessoas dizer isso, irmãos, que vai esperar, né? Depois morre lá, corta o pescoço. Não vai ter salvação assim. Pessoa que rejeita Jesus não tem salvação. A pessoa que rejeita a doutrina não tem salvação. Agora, eu acredito no remanescente de Israel. Eu acredito. O povo lá que não conhece, é um plano de Deus. Mas nós, os crentes, quero que você preste atenção, nós, os crentes, nós não temos que preocupar com grande tribulação. Não tem que preocupar com o que vai acontecer depois que Jesus voltar. Não preocupa. Preocupa em preparar a sua vida. Preocupa de você que é pregador do Evangelho. Se preocupa em pregar a salvação. De pregar o arrebatamento. De pregar que Jesus está voltando. Sim ou não? Então vamos lá, meus queridos. Olha só, existe os teólogos, os estudiosos, eles têm 4 interpretações a respeito do Apocalipse. Então você imagina 4 visões diferentes. Então você imagina, irmãos ouvintes, a 4 abordagens, e todas defendidas por grandes teólogos. Todos defendidos por grandes teólogos, né? Então observe bem, existe uma abordagem chamada de visão preterista. Que visão é esta? Que João está escrevendo para encorajar os cristãos do seu tempo que estavam sofrendo perseguição por parte do Império Romano. Essa visão ela aborda que João escreveu só para o povo da época. E a Bíblia não é assim. A Bíblia ela é para todos os tempos, para todas as épocas. Agora, nós temos que estar atentos à palavra do Mestre Jesus, para nós preparar, que ele virá agora a segunda vez, para buscar aqueles que agora esperam sem pecado, aqueles que esperam Jesus. Você está esperando Jesus agora? Ah, pastor, estou vendo aqui, se eu não subir, eu subo depois. Não caia nessa não, irmã. Não caia nessa não, irmã. Ah, pastor, é o teólogo. Não vai para o teólogo, vai pela palavra. Não vai por visão, vai pela palavra. A salvação é agora. A Bíblia diz em Tessalonicenses, aquele que convence o homem do pecado, ele vai ser o quê? Ele vai ser tirado. Então, existem 3 tipos de visão: preterista, futurista
historicista e idealista. Essas quatro visões, essas quatro abordagens, são visões diferentes. Então veja, irmãos, que não há um consenso, né? Eu peguei as Bíblias de estudo, não há um consenso a respeito. Então, eu acho que é uma loucura muito grande nós pregar que vai haver salvação depois do arrebatamento da igreja, né? Mas, pastor, isso e aquilo outro, não. Vamos pregar agora que Jesus está voltando, né? Aquele que convence, ele será tirado. Quem convence o homem do pecado? Quem que é? É o Espírito Santo. Então ele vai ser tirado da terra. A pessoa hoje está ouvindo a verdade de graça. Não quer, meus irmãos. Você imagina a força. A palavra de Deus diz nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então não dá para nós ficar nessa questão, essa questão que vai ser salvo depois da grande tribulação. É preciso nós tomar muito cuidado para que nós não venhamos pregar algo que vai deixar a pessoa acomodada. A mensagem do Senhor, ela sempre tem que ser a mensagem de alerta. A mensagem de Jesus tem sempre que ser a mensagem de despertamento espiritual. Então não vamos, irmãos, viver enganado, né? Temos que tomar muito cuidado, né? Não vamos ter muita visão, ter muita situação, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos perder a nossa salvação, perder a vida eterna realmente quando Jesus voltar. Então veja, o único que convence o homem do pecado, ele vai ser tirado. Você está com a Bíblia? Vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, que a igreja, os crentes, vai sofrer ainda mais, viu? Vai sofrer muito mais ainda. Então, pastor, agora quem é como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação. Os discípulos, Pedro foi morto, Tiago, João, eles guardou a palavra da tribulação, da paciência, mas foram mortos. Então a gente fica com essa ideia que, mas eu estou guardando a doutrina, não vai acontecer nada comigo. Não, irmão, nós podemos sofrer sim. Nós vamos sofrer por causa do evangelho. Então não põe no seu coração que não vai ter sofrimento, que vai ter muito sofrimento ainda. Muita perseguição aí no evangelho, né? Vai ter realmente o anticristo está aí. Esse tempo do fim, e o crente morrer na palavra não é vergonha não. O crente morrer com Jesus, o crente morrer com o Senhor é honroso. Então você vê que tão honroso que quando foi sacrificar, matar Pedro, ele pediu para ser sacrificado, morto de cabeça para baixo, que ele não achou digno de ser sacrificado como Jesus foi, crucificado como Jesus foi. Então é honra morrer com Jesus. Então, irmãos, se você quer ir para o céu, não quer ir para o céu, tem que preparar. Temos que preparar, guardar a palavra da paciência,
porque o chip está chegando aí, já tem no Brasil, já tem pessoas usando. Os próprios bancos vão obrigar. Eu vou dar um estudo para vocês aqui, né? Vou dar um estudo para vocês como o diabo ele está usando para implantar o chip no povo. Vou dar um estudo para vocês sobre o chip. É muito importante nós ficar muito atentos. Depois não pode, irmãos, ficar muito apegado a dinheiro. Não pode ficar apegado à riqueza, não, porque o negócio vai apertar, viu? O negócio vai apertar e muito. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardasse a palavra da minha paciência, também ele guardará a tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Temos que guardar a doutrina. 2 Tessalonicenses, encontrou, meus queridos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 6. Olha só. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora resiste até que do nosso meio seja tirado. Observe bem, meus queridos. Só existe um que resiste até que do nosso meio seja tirado. Você acha quem convenceu? Quem convenceu Pedro? Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha, o discípulo tinha fugido, agora eles estavam ali para morrer por Jesus. Você acha que foi bondade deles? Ninguém é salvo por bondade, irmãos. Ninguém vai morrer porque quer. Ali eles estavam guiados pelo Espírito Santo. Ali eles estavam cheios de Deus. A morte para eles ali era honra. Então nós temos que entender, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus é o Espírito Santo que está na terra, que resiste o mundo, que resiste o pecado. Você pode ver que as igrejas que profanaram o templo, os pastores que aceitaram o pecado, o divórcio, a imagem da besta, a vaidade, o Espírito Santo saiu. E lá não resiste mais nada, tudo que o diabo oferece aceita. Sabe por que nós não temos WhatsApp? Sabe por que você não tem Facebook, irmã? Sabe por que você não está mais assistindo imagem, televisão, nem de internet? É porque o Espírito Santo está sobre ti. O Espírito Santo resiste. Não é nós que somos bons, não. Nós estamos aqui agora, até agora acordados, é porque nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha ser abundante na nossa vida. Para que quando chegar o dia mau, nós venhamos ficar firme. Então, meus amados irmãos, só tem um que resiste em nosso meio. É porque tem poucos crentes de doutrina. Por que são poucos crentes que estão obedecendo a doutrina? Porque a maioria estão desobedecendo a Deus. A maioria estão desobedecendo o Senhor. Então observe bem que nós vamos resistir pelo Espírito Santo. Depois que ele fosse tirado da terra, irmãos, ainda tem crente de doutrina. Você está aí na doutrina ainda? Tem irmãos de doutrina ainda?
Porque ainda o Espírito Santo está aqui. Se o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele sai da vida do homem e da mulher, é só vaidade. Olha esses crentes mundanos. Olha esses pastores mundanos. Lá não tem Espírito Santo mais. Tudo é permitido, vale tudo. Mas para aqueles que são selados, para aqueles que não entristecem o Espírito Santo, há uma resistência muito grande. Aleluia! Então, se acha, irmãos, quando Jesus voltar, esse povo vai querer morrer. Eu e você não morrem na carne. Você acha que hoje chegar aqui, ó, vou matar você e agora? Vou pegar você, levar ali pro quintal, dar 5 tiros, te matar, para você negar Jesus. Se nós não tiver o Espírito Santo, nós vamos falar o quê? Não, não, não. Eu não vou falar de Jesus mais não, sim ou não? Olha, eu vou te prender, deixar você preso 1 ano, porque está pregando o Evangelho. Não, 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 vou parar de pregar agora. Se não tiver o Espírito Santo, não resiste, irmãos. Se não tiver o Espírito Santo, nós vamos ceder. Você imaginou alguém chegar aqui, olha, pastor Ednei, você está pregando aí, eu vou levar você para um terreiro ali, vou levar você lá para o deserto, deixar você lá sozinho, junto com os leões. Você acha que se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou? É só o Espírito Santo. Então nós estamos aqui para buscar o Espírito Santo, que o tempo de aflição está aí. O tempo de aflição está aí, meus queridos. Então, não existe super-homem, não existe super-crente. Você pode ver que os discípulos fugiram. Depois que receberam o Espírito Santo, eles foram encorajados. O que faz o homem ter força, o que faz o homem resistir é o Espírito Santo. Então não dá para acreditar que vai ter salvação pelo sangue de ninguém. A salvação é pelo sangue de Jesus. E nós vamos sofrer, queridos. Nós vamos sofrer muito mais ainda por causa dessa cruz que nós carregamos. Nós vamos, olha, aquele que quer achar a vida, perdê-la. Então, muitas vezes nós queremos ser crente e a gente ali fica orando, Senhor, tira a enfermidade, Senhor, abre a porta, Senhor, não deixa eu ficar sofrendo não, Senhor, com a luta que eu estou passando. E a gente não ora, Senhor, me dá força para suportar. Senhor, me dá graça para mim não negar seu nome. Irmão, você imagina fazer com nós o que fez com Pedro, fez com Tiago, fez com João, e eles não negaram. Então não vamos pensar nós que o negócio é brincadeira, que não é, meus queridos. Vamos realmente pedir misericórdia para Deus, porque hoje nós só queremos saber de prosperidade, só queremos saber de, ó Deus, está muito pesado, tira. Quantos cristãos, né, irmãos? Quantas pessoas morrem diariamente? Igreja subterrânea. Tem igreja aí, tem países aí, que as igrejas são debaixo da terra. E lá eles não oram igual nós estamos orando aqui. E lá eles não cantam como nós estamos cantando aqui. Lá eles ficam só em espírito. Para esse povo aí já é grande tribulação, irmãos. Será que tem tribulação maior do que essa? Na Coreia do Norte, é uma perseguição muito grande também. Sabe como é que as autoridades fazem ali?
O filho vai para a escola e lá os ditadores, os professores, eles perguntam para o filho: olha, na casa do seu pai, lá da sua mãe, não tem um livro desse da capa preta? Um livro dessa maneira? O filho inocente, ele fala: não, tem minha mãe todo dia lê, meu pai. Eles vão na casa daquela criança, captura o pai, leva para um campo de refugiado e vai trabalhar como escravo. E aquela criança, ela fica sozinha. Na verdade, nós reclamamos muito, irmãos. Ah, pastor, Deus não vai deixar colocar chip em nós, não. Irmãos, prepara para tudo. Agora, o chip vem aí. Nós não podemos negar o Senhor. Tem que fugir. Então não ajunta tesouros na terra. Não vai juntar tesouro, não, que depois fica difícil, irmãos. Depois vou dar um estudo para vocês, tá bom? Vou dar um estudo para vocês sobre o chip. E o negócio está só fechando o cerco. O que nós temos aqui fazer é orar, pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida para nós resistir. Tudo que vier. Olha a luta que veio sobre Pedro. Olha a luta que veio ali sobre o povo judeu, 70 anos depois de Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas mortas, irmãos. Então a presença de Jesus na nossa vida não nos garante o livramento da morte física, não. Nós podemos morrer fisicamente, a qualquer momento. O homem pode chegar e matar. Só que não pode matar a nossa alma, o nosso espírito. Então vamos, querido, buscar o Espírito Santo. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão em grande tribulação. Países que estão matando os crentes, que não podem ter culto. E nós temos tanta liberdade para cultuar, não cultuamos, né, irmãos? Os crentes brasileiros é meio tranquilo, é meio folgado. Mas o negócio está apertando. A coisa está ficando cada vez mais difícil. Então vamos, irmãos, porque senão muitos vão desviar. Vão acontecer, se não buscar o Espírito Santo, vai acontecer com nós o que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi preso. Ah, eu não sei nem quem é esse homem. Fugiram, literalmente fugiram. Então vamos buscar a Deus em oração. Vamos buscar ao Senhor. Porque a tribulação está aí. A tribulação está aí. Então vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus discernimento. E dizer: Senhor, me ensina a suportar. Me ensina a ser fiel à tua palavra. Até a volta do Senhor Jesus. Aleluia! É, meus irmãos, é o tempo do fim. Vamos preparar então a nossa fé para nós buscar ao Senhor, para nós buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e vamos investir do Senhor Jesus, para que nós possamos ser cheios da graça e do Espírito Santo. Vamos buscar a Deus para nós poder realmente fortalecer a nossa vida na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos realmente vigiar para nós não ser corrompidos, para nós não ser enganados. Amém? Vamos ouvir um louvor e já voltamos para a oração. Vamos buscar o Espírito Santo. Mas não vamos pregar que vai ter salvação, não, que o negócio é complicado, viu, irmãos? Prega que Jesus está voltando, tá bom? Vamos ouvir esse louvor, o poder da oração com os irmãos Morales, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor, diga: eu entendi a palavra de Deus. Amém? Jesus deve bem, pois da sua igreja mais.
nada. Ele prometeu que muito breve voltará. Neste grande dia quero estar preparado. Somente os lavados vão no céu morar. Só entra lavado no sangue de Jesus. Tem que estar preparado para morar no céu de luz. Porque lá no céu não entra pecado. Somente os lavados no sangue de Jesus. Os crentes mentirosos lá no céu não vão entrar. Mulher trajada de homem lá no céu não vai morar. Porque lá no céu é um país de luz. Lá só entra os lavados no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Tem que estar preparado para morar no céu de luz. Porque lá no céu não entra pecado, somente os lavados no sangue de Jesus. No céu não entra quem que anda desordenado, não entra as mocidades com suas vaidades, não entra os pastores que estão doutrinando errado, porque lá no